go, make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar em História, o capítulo 9 do livro de vocês, tá bom? Então pegue o livro lá, que hoje nós vamos trabalhar aqui o que nós chamamos de breve período democrático, nessa primeira parte aqui, que aconteceu após a queda, aliás, após a renúncia de Getúlio Vargas, né? Após o fim da ditadura do Estado Novo. O que foi que aconteceu, pessoal? Uma nova Constituição vai ser elaborada e nós temos aí presidentes, tá? Com políticas liberais. Bora lá ver o que aconteceu? Veja bem, em 1946 foi anulada aquela Constituição de 37, tá? A Constituição do Estado Novo, e aí você tem uma quarta Constituição da República, tá? Então a Constituição de 46 vai marcar o início justamente desse período que nós chamamos de período democrático, como uma breve democracia. Tá? Olha aí o que aconteceu. Algumas características dessa Constituição, tá? Já temos aí a quarta novamente, né? Poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, aí nessa Constituição você tem delimitados esses poderes, né? As suas principais funções, tá? Um fiscalizando o outro aí para não ter concentração nas mãos somente do executivo novamente. E quando se tem concentração nas mãos somente do executivo, você tem uma ditadura. Olha aí, galera. O poder do Congresso, tudo que for questão de lei, essas coisas, tem que passar pela aprovação do Congresso. É uma forma também de que o Executivo não concentre e não seja autoritário de aprovar suas próprias leis sem passar pela consulta de nenhum desses poderes aí. Tá bom? O que mais, pessoal? Ampliação do sufrágio feminino, ou seja, ampliação do voto para as mulheres, que antes as mulheres poderiam até votar, mas elas tinham que ter uma certa renda, né? Tinha que ter, aliás, a autorização do seu marido. Aqui não, aqui todas as mulheres, tá, acabam na prática tendo esse direito de votar. Porém, essa nova Constituição que acaba tendo essas mudanças, ainda permaneceu isso aqui, ó. Olha lá, ainda excluía-se os analfabetos, tanto homem quanto mulher. Então, no processo aí de direito político, de votar, os analfabetos ainda estavam excluídos nesse momento, tá bom? E aí, galera, um resquício aí da Constituição de 37 foi o controle sobre os sindicatos. O governo aí, o governo federal ainda tinha esse controle sobre esses sindicatos, no sentido de evitar greve, manifestações contrárias ao governo, tá bom? Foi uma herança da Constituição de Vargas aí do Estado Novo, que permaneceu aqui na Constituição de 46, tá bom? Bora lá passar? Então, pessoal, o que acontece aqui, galera, nesse momento? Tem uma parte do livro de vocês que fala sobre a questão indígena, a tutela dos indígenas aí. Isso é um problema há muito tempo aí, desde o início da República, que ainda não foi resolvido e hoje ainda tem esse problema de questão de demarcação de terras. Aqui, nesse momento aqui, ainda se tinha mais evidente digamos assim, o preconceito ou então o controle sobre os indígenas, né? Então, o que acontece? Você tem um autoritarismo sobre esses povos, né? O governo agia como autoridade aqui sobre esses povos, desrespeitando sua cultura, suas terras, tá? O governo tentava incluir os indígenas numa chamada política assimilarista, perdão. O que acontecia aí, galera? O governo tentava incluir os indígenas na sociedade brasileira e dessa maneira desconsiderava a sua cultura, as suas terras, a sua história, tá? Então, agindo com autoritarismo. Mas mesmo assim, você tem lutas, olha aqui, ó, você tem lutas dos povos contra essa tutela, né? Porque o governo dizia que, como indígenas eram ser selvagens, olha só a mentalidade da época, né? O preconceito também. O governo tinha essa função de controlá-lo, de tê-lo sob o seu poder. Mas as tribos indígenas começaram a lutar contra essa tutela, tá? A Constituição não previa direitos de terras aos indígenas, mas com muita luta, o que foi que aconteceu? Houve, lá na década de 50, a política de demarcação das terras. Aí você tem um momento aí, depois de muita luta, depois de muita pressão internacional também, o direito dos indígenas de ter acesso às suas terras e somente eles poderem usar essas terras deles, tá? E aí você tem a criação de parques indígenas, né? Como, por exemplo, o Parque do Xingu, que é o mais famoso que se tem até hoje, tá? Porém, essa política de terras aqui aos indígenas, ela vai ser embargada com o golpe de 64, ou seja, com os militares.
eles vão acabar com essa ideia de demarcação de terra, não vão respeitar, vão massacrar novamente os indígenas, tá? E foi o que eu disse para vocês aqui, né? Que até hoje a luta dos indígenas aí pela posse da terra, porque aqui não foi resolvido, tá? Olha aí, ó, resistências e lutas indígenas até hoje você tem, né? Então, nesse momento aqui, desse breve período democrático, isso também não foi, digamos assim, por um certo momento resolvido, mas com o golpe militar em 64, os militares acabaram tirando esse direito de acesso às terras aos indígenas, tá? E é uma luta que nós temos até hoje. Falando em luta, olha aqui, galera, ainda tem a criminalização do racismo, a questão da criminalização. As constituições da República não previam crimes, aliás, não previam o racismo como crime, certo? Então, o que acontece? Nesse breve período democrático, na década de 50, há movimentos mais intensos contra o racismo que faz com que o governo criminalize o racismo. Tá? Mesmo a Constituição de 1946 não previa o racismo como crime. Mas depois de muita pressão, depois de muitos movimentos, né, negros nesse momento aqui no Brasil, somente em 1951 foi feita uma lei que criminalizava o racismo. Tá bom? E isso não foi um benefício do governo, foi uma luta, foi uma conquista dos afrodescendentes, dos negros, para criminalizar o racismo. Tá? Olha aí, ó. E aí se destaca nesse período aí, galera, década de 50, 60, a criação, 40 também, ó, como está aqui, ó, do Teatro Experimental Negro, né, ou o TEN, T-E-N, né, que tem como Abdias do Nascimento seu líder. Esse Teatro Experimental Negro foi uma companhia de teatro que, além de fazer encenações, também conscientizava a população em relação às questões raciais, né? E tinha também um compromisso de educação, né? De alfabetização de pessoas pobres, né? Tudo isso apoiando, né, a causa negra, né? E mantendo os valores afrodescendentes nesse momento. Abdias do Nascimento, olha aqui, ó, essa companhia que foi criada por ele, pelo Abdias do Nascimento. Foi justamente um grupo responsável por grandes conquistas aqui para os negros nesse momento. Tá? Num Brasil ainda que ainda estava com aquela mentalidade extremamente racista, segregacionista, tá? Preconceituosa, eles foram resistência, né? Eles foram representantes de movimentos aí contra esse tipo de racismo. E graças a essa pressão, a ajuda, grande contribuição deles, o racismo ele foi tido como crime na década de 50. Tá? Porém, olha o que acontece. Quando acontece o golpe militar em 64, o que foi que aconteceu? Esse movimento, esse teatro foi perseguido e extinto. Tá? Ou seja, as suas lutas aí ficaram para a história, porém o teatro acaba sendo extinto pelos militares depois que eles tomam o poder, tá bom? Olha, então vamos passar aqui para os governos, tá? Esse cara aqui é o Dutra, é o general Dutra, né? Foi o sucessor do Getúlio Vargas, inclusive ele foi apoiado pelo governo Vargas, ele estava justamente, digamos assim, no governo Vargas, ele era o ministro de segurança daquela época, tá? E o Getúlio Vargas acabou apoiando a sua candidatura, e o Vargas era muito popular nessa época, fez com que ele fosse eleito, tá? Nas eleições de 45 e ele assume em 46, tá bom? Olha aí, ó. Ele traz uma política liberal nesse momento aqui, ou seja, uma política de pouca intervenção do Estado na economia da sociedade, tá? Além disso, ele permitiu e incentivou a presença do capital estrangeiro no país. Tá? Então, o que acontece aí, galera? Com o governo Dutra, ele abre o mercado brasileiro para investimento estrangeiro, tá bom? Porém, com esse incentivo, essa abertura de mercado aí para o capital estrangeiro, há um aumento na inflação aqui no nosso país, ou seja, aumento dos preços dos produtos, tá bom? E há um aumento da dívida externa também, porque ele vai usar justamente o dinheiro, o dólar aqui do Brasil, a reserva internacional, para incentivar a entrada de empresa, né, de produtos industrializados aqui no nosso país nesse momento. Então, justamente essa inflação, aumento da dívida externa, tá bom? Ele vai querer usar essa reserva também para tentar sanar essa dívida, só que ele leva o Brasil a uma crise econômica nesse momento aí, uma pequena crise econômica, tá? E aí, para reorganizar os gastos públicos, ele lança uma proposta, né, um plano chamado Plano SALT. Por que o Plano SALT, o nome SALT? Porque ele vai começar a fazer investimentos na saúde, na alimentação, nos transportes e na energia para gerar empregos e assim resolver essa questão da inflação aqui.
tá bom? Essa questão também do desemprego que se tem nesse momento. Olha aí, galera. Porém, olha o que acontece. A inflação continua, o desemprego também, e isso gera uma grande onda de manifestações contra esse governo aqui, contra o governo do Dutra. Ele tentou abrir o capital aí na sua política liberal para o estrangeiro, tá? E isso gerou uma certa consequência para a sociedade brasileira, ok? E o seu governo não foi tão aprovado nesse momento aqui. Além disso, aproveitando essa onda aí de manifestações, ele rompe com a União Soviética. Nessa época estamos trabalhando no contexto da Guerra Fria, né? Capitalismo, socialismo. A União Soviética, do lado do socialismo, ele rompe com a União Soviética em 1947 e aproveitou o momento para dizer que essas manifestações tinham caráter comunista e começou a perseguir essas manifestações também, essas greves aí, tá bom? O governo dele foi marcado por essa, digamos assim, instabilidade, né? Esse período conturbado aí do Dutra. E ele termina o seu mandato em 1950. E nas próximas eleições, adivinha quem retorna para o governo do Brasil? Ele mesmo. O Vargas, ele retorna nos braços do povo. Agora não com golpe, meninos. Agora é eleito pela população, pela maioria dos votos. Tá? Vargas, bastante conhecido aí, né, durante seu período, mesmo no período que eles disseram que era ditadura, né, o período do Estado Novo, ele consegue ser eleito em 50 e em 51 volta no seu segundo momento de presidente aqui no Brasil. Tá? Foi o presidente que mais ficou aqui no governo. Ele volta também com seu projeto nacionalista e trabalhista, aquele mesmo projeto que ele tinha lá desde a década de 30, tá bom? Essa política de desenvolvimento, né, política desenvolvimentista, seria um investimento à indústria nacional. Diferente do Dutra, que ele abre para as empresas internacionais, o Vargas, aqui nesse momento, ele investe na indústria de base, de tecido, de calçados, tá? Aqui no território brasileiro. Tá? Essa é uma política nacionalista, tá bom? E, continuando essa política nacionalista de valorização aqui do território, em 1953, há a criação da Petrobras, com o lema "O petróleo é nosso", ou seja, ele cria essa empresa estatal que até hoje existe, tá? Com o sentido, no intuito de explorar o petróleo em território brasileiro. Claro que ele vai ter justamente oposição, né? A imprensa, a mídia aí no momento não aceita muito, ela faz muita crítica a esse projeto, porque ele estaria usando dinheiro público para esse grande projeto, e oposição também dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queriam que o Brasil tivesse esse monopólio do petróleo, tá? Mas ele, mesmo com essas críticas, ele instaura e foi um dos maiores feitos dele nesse seu segundo mandato aqui como presidente, tá bom? Ele vai dar valor às atividades agrícolas, por quê? Porque o dinheiro que ele vai incentivar aqui para o desenvolvimento das indústrias, para a criação da Petrobras, vem justamente das atividades agrícolas. O Brasil era um grande exportador, até hoje, né? Um país agroexportador de produtos agrícolas, exportador de produtos agrícolas, tá? E ele vai incentivar, vai valorizar também o setor agrário no meio rural, tá bom? Olha aí, ó. A sua política populista nesse momento por conta da sua valorização do nacional, do seu nacionalismo, né? Ele ganha popularidade por conta dessa sua política, tá bom? E aí, mesmo tendo essa grande popularidade, valorizando o nacional, ele tem as oposições da UDN, né, União Democrática Nacional, os militares e os seus oposicionistas, muitas das vezes empresários. Por quê? Além disso, além desses projetos que o Vargas fez nesse momento, ele dá um aumento salarial de 100% para os trabalhadores. Em torno aí, naquela época era 1.200 cruzeiros, ele dobra para 2.400 cruzeiros para justamente compensar a inflação, ou seja, o aumento de preço dos produtos, ele autoriza o aumento do salário mínimo para os trabalhadores aí. Claro que os empresários nessa época não iriam concordar nesse momento. E os militares também não concordaram e ainda teve a perseguição da União Democrática Nacional. O representante da União Democrática Nacional foi esse cara aqui, ó, o Carlos Lacerda. Esse cara bem aqui, ó. Ele era um jornalista e deputado pela UDN, fazia grande perseguição, grande reportagem, denunciava, acusava os seus assessores de corrupção, de nepotismo, tá? Ele fazia um inferno na vida do Vargas aqui nesse momento, tá bom?
no intuito de enfraquecer o seu poder e, quem sabe, até tirá-lo do governo. Ele, juntamente com boa parte da mídia aí, fazia pressão para que Vargas renunciasse. Claro que eles também queriam dar um golpe e tomar o poder do Vargas, a UDN aqui nesse momento. E pressionado, Vargas desses lados aí, o que foi que aconteceu, né? Aconteceu justamente um atentado. O Carlos Lacerda, houve uma tentativa de assassinato. Só que ele acaba escapando dessa tentativa, né? O seu guarda-costas acaba morrendo, ele leva um tiro no pé. E as investigações indicaram que o assassino, né, o cara que ia para matar o Carlos Lacerda, era o guarda-costas de Getúlio Vargas. Para piorar a situação aí, né? Era um prato cheio para pressionar a renúncia de Vargas nesse momento, tá bom? Mesmo o Vargas não sabendo desse plano de assassinar o Carlos Lacerda. E essa pressão, tá, foi evidente nesse momento aí, após esse episódio. Essa pressão para a renúncia também estava sendo organizada pela UDN para dar o golpe, como eu falei para vocês. E aí o que aconteceu, galera? Pressionado, no dia 24 de agosto de 54, já no finalzinho do seu mandato, Vargas acaba se suicidando. Deixa uma carta para o povo, né, dizendo os motivos do seu suicídio, a pressão, a perseguição aqui, e ele termina sua carta com uma de suas frases aí mais célebres, né? Saio da vida para entrar na história. E realmente foi o que aconteceu aí, né? Ele se suicida e é o fim do governo Vargas e, nesse momento, o fim também da sua vida, tá bom? Pessoal, olha só, a gente vai ficar por aqui porque o nosso capítulo ele é um pouco extenso, né? Ele é um pouco grande, né? Complexo também, que tem muitas informações. Então, a gente vai devagarzinho aí, a gente vai com calma e nós vamos ficando por aqui, tá bom? Enquanto isso, galera, a missão de vocês aí, além de assistir esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, é pegar o livro, deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Eu até marquei uma página. Vão fazendo aí, galera, e depois mandem para mim a página 72, tá bom? Que é o final aí do governo Vargas, tá? Que fala também de algumas características que nós vimos hoje no nosso vídeo. Por exemplo, a primeira questão. Em 44, o Teatro Experimental Negro foi criado no Rio de Janeiro. Qual a importância desse grupo para o movimento social? Você vai voltar lá no seu texto, dê uma lida também, e vai procurar o objetivo, né, do Teatro Experimental dos Negros, que era justamente, galera, valorizar a cultura e manter as tradições aí, né, a história afrodescendente, que foi uma pressão para que criminalizasse o racismo também, tá bom? Mas dê uma lida lá também, ok? Segunda questão. Após as eleições que sucederam o Estado Novo, o Brasil foi governado por Eurico Gaspar Dutra e, em seguida, novamente por Getúlio Vargas. Esses dois presidentes adotaram posturas diferentes em relação à política e econômica do país. Qual era essa diferença? Ora, vou só resumir, mas vocês vão colocar também aí na resposta de vocês. O Dutra adotou uma política liberal e aberta ao estrangeiro, a capital estrangeiro, a produtos estrangeiros aqui para o nosso país. Isso gerou uma inflação muito grande, desemprego e movimentos contra o seu governo. E o Vargas, nacionalista, olha como está aqui, ó, o desenvolvimento da política nacionalista, a criação de empresas nacionais, tá? Olha a Petrobras aí, totalmente diferente do Dutra, tá bom? E a terceira, galera, no período da retomada da democracia, entre 1945 e 1964, diversos grupos indígenas fizeram reivindicações por mudanças sociais e melhores condições de vida. Destaque algumas dessas reivindicações. Direito de viver na sua terra sem ser incomodado é uma reivindicação. O direito de não ser mais tutelado pelo governo, ou seja, eles não queriam ser vigiados, né? Digamos assim, cuidado pelo governo, são uma dessas reivindicações dos movimentos indígenas, tá? Mas, galera, dê uma lida no material também, que você vai encontrar essas respostas aí, tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido. Dê um like aí no nosso vídeo, tá bom? Qualquer dúvida me chama que eu tô aí com vocês, beleza? Tchau, tchau!